Colocar para gravar. Gente, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa resolução de provas aqui. Essa em questão é a prova do Bacen, realizada agora o concurso, né, em 2024, bem recente a prova, para que tenhamos esse parâmetro de cobrança e saber mais ou menos o que a gente vai esperar do TSE, tá? Essas provas aqui são bem estilo, vocês podem perceber que são itens também, certo e errado, bem do que a gente pode esperar lá. Mas, ó, nada de receio com prova de português, não, tá, gente? Vocês sabem que aqui a gente mostra o melhor caminho para responder essas provas aqui. Não tem nenhum mistério, tá? É tudo muito. Segue um padrão. Claro que língua portuguesa não é uma matéria fácil, mas com as dicas que a gente vê aqui, gente, facilite muito essa questão da resolução de prova, tá? A gente já respondeu aí os 6 primeiros itens. Tem lá já a aula, a gravação, aí depois vocês assistem tranquilamente, tá? E vamos continuar do item 7. E vamos ver o que ele nos traz aqui. Para vocês que ainda não conheceram a prova, não viram, temos um texto relativamente grande, mas que é um texto de muito fácil compreensão, tá, gente? E que diz assim, ó, sétimo item, a correção gramatical do quarto período. E eu sempre mostro a vocês o seguinte, cuidado com essas questões da SESC. Por quê? Vocês sempre têm que perceber quando ela vai estar cobrando de vocês correção, semântica, sentido, ou só correção, ou só o sentido. Tá, gente? Então você grifa lá na sua prova, tá? E para você não se confundir, não esquecer o que ela está cobrando. Então você vem aqui, ó, correção. Beleza? Correção. Então tá dizendo assim, ó, a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo seria preservada caso se suprimisse a vírgula empregada logo após o travessão que segue o vocábulo relações, pois o emprego dos travessões no período dispensa a necessidade da vírgula. Gente, só um minuto, para eu pegar só um lenço aqui para rinite, tá? Do nada atacou aqui, só um minuto. Pronto, voltei. Que coisa, né? Na hora da aula, mas enfim, acontece. Pode acontecer na prova também. Eu lembrei agora de um episódio, quando eu fui fazer isso faz tempo, quando eu fui fazer minha OAB na época. Gente, eu fiz a primeira fase, a segunda fase, extremamente gripado, sem ter noção, não. Sem ter noção. Era olhando, era lendo as questões e enxugando o nariz o tempo todo. Agora não, agora é só rinite. Beleza, então vamos lá. Ó. Correção do quarto período do primeiro parágrafo. Eu sempre mostro a vocês como é que a gente faz para contar período. Por exemplo, a gente sabe que todo esse trecho aqui, ó, iniciando aqui pela tabulação, né, que é esse espaço na primeira linha, é o início do parágrafo. Então, todo esse trecho aqui, ó, ele é o primeiro parágrafo do texto, tá? E o sétimo item fala justamente desse primeiro parágrafo, só que fala do quarto período. E a gente tem que remeter a um conceito, né? O que é período? E o que é que encerra período? Lembrando que vírgula não encerra período, ponto e vírgula não encerra período. Nós buscamos geralmente o quê? Ponto final. Tá? Então a gente começa aqui, ó. A emergência de uma grande variedade, barará, barará, até deixei marcado na outra aula. Olha o ponto final aqui. Nesse ponto final, se encerra o primeiro período do primeiro parágrafo.
E aí a gente continua. Aqui é o segundo ponto final, segundo período. Continuando aqui, ó. Terceiro período encerrou aqui, nessa bolinha. E a partir daqui temos o quarto período. Que diz assim, ó. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho, e aí, ó, deixa eu apagar aqui só para a gente analisar de uma forma mais limpa no texto, né? Começa aqui, ó, quarto período. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, de desregulamentação das relações de trabalho, e aí, ó, em função do impacto disruptivo de tecnologias digitais na intermediação dessas relações, temos mais um travessão e temos uma vírgula. Aí olha o que o item fala. A correção desse período seria preservada caso se suprimisse a vírgula empregada logo após o travessão que segue o vocábulo relações. Ou seja, qual é a vírgula em questão? Essa aqui, ó. Essa aqui. O que é que esse item da SESP está falando? Que se a gente retirar essa vírgula, a correção é mantida. Gente, o primeiro pressuposto que vocês devem partir é o seguinte: vírgula é uma coisa muito perigosa de a gente retirar e afirmar que vai ficar correto. Para que isso aconteça, precisamos estar diante de quê? De um caso de vírgula facultativo. É a única possibilidade. Tá? Primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: por que essa vírgula está aí? Certo? Vê só, presta atenção. Vê como o texto inicia o período. Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, olha uma vírgula aqui, ó. Aí ele, vírgula, de desregulamentação das relações de trabalho. Aí ele intercala mais uma coisa, ó, entre os travessões. E aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Quando eu inicio o período, em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, e aí eu vou, e aí o texto está o quê? Explicando qual é, o que é esse contexto, tá? O que é que acontece? Se eu omitir essa vírgula aqui, ó, tá? Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar separando indevidamente alguma coisa aqui do texto. Porque, por exemplo, vamos fazer a análise sintática aqui do texto, ó. De novo, em um contexto de crescente instabilidade econômica. Isso aqui tem a ver com o quê? Quando? Em que momento? Exatamente, Camila. Está enumerando coisas. É aí que eu vou chegar. E aí, veja, perceba. Isso aqui, gente, esse trecho antes da vírgula, está falando de um momento. De um momento. Certo? Ou seja, adjunto adverbial deslocado. Certo? Toda essa expressão aqui que eu vou grifar em verde, toda ela aqui, ó, ela tá funcionando aqui como se fosse um aposto explicativo, está explicando a informação antecedente. E a gente sabe que a regra dos apostos explicativos, né, que geralmente eles vêm entre vírgulas, e isso funciona tanto para orações intercaladas, também, quanto para expressões intercaladas. E aí você entende como adjunto adverbial intercalado. Quando eu falo intercalado, está entre vírgulas. Tá? Se eu retiro uma dessas vírgulas, eu estou separando alguma coisa indevidamente. Pode ser um sujeito de um predicado, pode ser o predicado do seu complemento, o verbo, no caso, do seu complemento. Tá? Por exemplo, vou escrever um exemplo aqui. Ó. Deixa eu pegar um espaço. Aqui embaixo. Eu fui, aí, vírgula.
mesmo contra a vontade, viajar. Eu estou citando esse exemplo só para vocês entenderem a relação. Minha letra não é assim, não, tá? É virtual. Vejam só. Qual é a informação principal aqui dessa oração? Eu fui viajar. Só que aí, por opção minha aqui, eu decidi colocar tudo isso aqui de maneira intercalada. Então, o que é que eu faço? Ou eu isolo por vírgulas, ou eu retiro as duas. Sob pena de separar o quê? O verbo do seu adjunto, no caso aqui. Né? Porque se viajar aqui, está funcionando como adjunto adverbial. E aí, ou eu deixo as duas, ou eu retiro as duas. Mas eu não posso retirar só uma, porque senão fica com erro de pontuação. E aí, voltando aqui à questão, tá? Quando eu venho aqui e falo, em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, verifica-se a emergência. Veja, se eu retirar tudo isso aqui, que está entre as vírgulas, essa vírgula sozinha estaria certa. Essa vírgula sozinha estaria certa. Porque veja que você consegue, é isso que eu quero que vocês entendam. Veja que você consegue retirar do texto o que está entre as vírgulas, sem prejuízo da informação. Veja só que você entende. Deixa eu apagar de novo para ficar ainda mais limpo, para a gente ver. Perceba aqui comigo. Ó. Veja que se eu quiser, eu faço isso aqui. Ó. Risco todas essas informações. E eu fico só com o quê? Em um contexto de crescente instabilidade macroeconômica, vírgula, verifica-se a emergência de novas formas de emprego fora do padrão. Ou seja, eu mantenho a informação principal do texto. E a oração intercalada, ou termos intercalados, eles têm justamente essa prerrogativa, essa opção para você. Você consegue retirá-los do texto sem perder a informação principal, que é o caso aqui. Só que o que foi que a questão me propôs? De eu retirar apenas uma vírgula. Tá? De eu retirar apenas uma vírgula. Aí você vai desnaturar a informação intercalada. E aí vai correr em erro de pontuação. Porque ou eu mantenho as duas vírgulas, ou eu retiro as duas. Agora, retirar só uma vírgula, você incorre em erro de pontuação. Tá? Ficou claro, gente? Ficou claro isso aqui? Então, vocês sempre façam esse teste, tá? Essa é até uma dica que eu falo muito sobre a CESP. A CESP, ela ama períodos longos. E aí, o que é que ela faz? Ela começa aqui, muitas vezes até com o sujeito, coloca um monte de informação intercalada e o predicado lá embaixo, para você ter dificuldade de encontrar o sujeito e seu predicado. Sempre que isso acontecer, você perceba se tem essas informações intercaladas, um aposto explicativo, uma oração adjetiva explicativa, né? E aí você faz o seguinte, você faz esse teste, você risca toda a informação intercalada e você percebe que você fica com a informação principal do texto. E aí você já sabe, ó, nesse caso, ou eu retiro as duas vírgulas, ou eu mantenho as duas. Tirar só uma, não dá. Beleza? Então, por isso, ó, que o item 7 ele está errado. Esse termo intercalado poderia ser isolado apenas por travessões. Sem haver... Poderia sim, Aureliane. O termo inteiro, né? Porque você tem a opção. A gramática ela dá a opção de você utilizar dupla vírgula, duplo parênteses ou até mesmo duplo colchete. Você pode fazer essa troca de um pelo outro. No caso nosso aqui,
ficaria... Não daria, porque a gente já tem um travessão dentro da informação intercalada. É por isso que a gente tem travessão e vírgula. A gente tem uma informação intercalada dentro de uma informação intercalada. Aí, se a gente isolasse por dois travessões, aí ficaria, por exemplo, aqui, ó, a gente ficaria com dois travessões aqui, ó. Aí, nesse caso, não teria como a gente fazer, tá? Mas a informação toda tem sim. Olha aí, Andy. Ô Danilo, eu já vi textos intercalados, começando por travessão e finalizando com uma vírgula. Tá certo Tá, isso? depende. Depende. Foi muito importante a sua pergunta. Depende. Porque é o seguinte, vê só. O que é que acontece? Às vezes, você coloca uma informação intercalada aqui, iniciando com vírgula, né? Não, aliás, iniciou por travessão, né? Que você falou. Né? Isso, iniciou por Pronto, por travessão e travessão. finalizou com a vírgula. Isso. Aí você vem aqui, você pode estar indicando aqui que é uma fala de um personagem do texto. Aí ele fala alguma coisa, tá? E aí vem a vírgula aqui. Aí você tem que perceber se tem se é o caso. Por exemplo, no informação intercalada, o autor ele coloca só a fala de um personagem, mas essa fala do personagem está dentro do todo que está intercalado. Aí isso pode acontecer. Se for assim, tá certo. Eu já vi numa interpretação de texto, sem ser uma fala. Sim, pode ser, pode ser. Agora, o que é que acontece? Se eu coloco simplesmente numa. Se eu quero isolar, por exemplo, o adjuntado verbial. Esse caso aqui em verde que eu coloquei. Se eu colocar assim, ó, eu fui, aí travessão aqui, mesmo com travantado e uma vírgula aqui, tá errado. Tá? Porque essa combinação não é possível. Só dá para você fazer se a informação intercalada for maior e ali no meio o autor ele colocou uma fala do personagem do texto. Aí tudo bem, aí dá para colocar. Mas nesse caso verde aqui, como eu coloquei, ó, você intercalar uma oração, por exemplo, iniciando por travessão e finalizando por vírgula, isso é errado. Tá bom? Aí isso é erro de pontuação. Eu sei que pontuação é um assunto um pouco mais complexo, né, gente? Até porque a CESP ela vai confundindo você, né, com essas informações intercaladas, mas a gente vai pegando o jeito aqui. Não se preocupe não, tá? Posso passar para o item 8? Vamos lá? Vamos lá. Ó, item 8 diz assim: o termo drasticamente, que está no terceiro período do primeiro parágrafo, exerce na oração em que se insere a mesma função sintática que o termo mais. Cadê? Renata está aqui ao vivo. Não sei se ela está ao vivo. Está aqui. Que foi ela que. Foi, ó, se vocês ficarem com raiva de mim depois por causa da dificuldade dessa prova, é culpa de Renata. Ela está até ausente aqui, não é de se defender, mas a culpa foi dela. Ela foi e me mandou uma mensagem dizendo assim: Danilo, resolve com a gente a prova do Bacen, que eu achei bem difícil. Eu disse, então tá bom, vamos lá fazer. Foi indicação dela, tá? Ela não tá nem aqui, ela vai ter a gravação depois e vai mandar uma mensagem. Tá, gente? Olha, então vamos por partes. A gente tem um termo drasticamente, tá? E está dizendo que esse termo exerce, na oração na qual ele está inserido, esse termo está inserido, a mesma função sintática que o termo mais que está em outro lugar. Então, a gente aqui vai ter que saber a função sintática desses termos aqui. E o que seria a função sintática, gente? Lembrar de sintaxe. Aqui a função sintática é qual é a função que o termo está exercendo na oração. Tá? Essa questão aqui você nem precisa ir para o texto. Claro, a gente vai ao texto para ter mais segurança, para ter mais embasamento, para você se sentir seguro em responder a questão. Mas só de cara já dá para você saber que isso é adjuntado adverbial, né? Mais e drasticamente, isso é adjuntado adverbial. São palavras invariáveis. E que denotam
um sentido de quê? De drasticamente, de modo e mais de intensidade, certo? Mas aí, por precaução, a gente vai ao texto. Vamos localizar drasticamente logo. Tá onde? Terceiro período do primeiro parágrafo. A gente já grifou aqui, primeiro terminou aqui, o segundo terminou aqui, aqui o terceiro. Drasticamente, já achei. Olha ele aqui, o dito cujo. Drasticamente. Certo? E o mais, ele está onde? No primeiro período do segundo parágrafo. Então a gente vem para cá, que é o segundo parágrafo, e está logo no primeiro período. Comecinho do segundo parágrafo. Ele aqui, palavra mais. Aqui. Mais. Vamos olhar o contexto. Os mercados de trabalho, aqui, ó. Vamos analisar logo drasticamente. Os mercados de trabalho também estão se transformando drasticamente, ou seja, estão se transformando de que maneira? De que modo? Drasticamente. Adjunto adverbial de modo. Essa é a função sintática desse drasticamente. Vamos analisar agora o mais. As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho, que, de outra forma, poderiam ter dificuldades para interagir entre si, tornando a realização de transações mais eficiente. Está aumentando a intensidade da eficiência ou não? Claro que está, né? Se está aumentando essa intensidade, significa que estamos dentro de um adjunto adverbial de intensidade. Então, ambas as palavras no texto exercem a função de adjuntos adverbiais. Aí você poderia pensar, cuidado, não viaje demais na prova não, tá? Porque você pode pensar, não, mas peraí. Um é de intensidade, outro é de modo. Então não é igual. Gente, a função sintática é adjunto adverbial. Acabou. Tá? Essa é a função sintática. Não viaje nisso, pelo amor de Deus. Tá? Então, marcou lá. Identificou. Adjunto adverbial? Acabou. Marca, tá certo. Se é de intensidade, pois é, velho, pois é. Se é de intensidade, se é de modo, se é de tempo, se é de. Enfim, não importa. A função sintática se chama adjunto adverbial. É a mesma coisa se a gente for analisar o sujeito. Qual é a função desse termo na oração? É um sujeito, um exemplo. Você não vai analisar se é um sujeito composto, se é um sujeito simples. A função sintática é sujeito da oração. Bom? Sem erro, sem medo de ser feliz. Então, dentro do que vimos, o item 8 está certo. E aí você vai caminhando na sua prova de português do TSE, né? Quem vai fazer a JJ, cinquentinha, né? De cara, 50 itens só de português. Então tem que estar bem. Oi, Daniela, pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Como é que a gente se controla na hora da prova para não querer fazer análise estática de tudo que é termo? Olha, no caso da prova, da SES, você tem que se ater ao que ela está pedindo, ao que o item está pedindo. Tá? Porque se você for fazer a análise completa, vai estar analisando coisas que não precisam. Sim, com certeza, mas aí a gente quer analisar o sujeito, quer ver se é simples, se é composto, quer analisar o complemento, quer analisar todo o resto, né? E aí a gente Mas acaba perdendo um tempo que não precisa perder, entende? Como é que a gente faz essa gestão que eu digo, sabe? Como é que a gente verifica se precisa disso tudo ou se não? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Como é entendi. que a gente entende se precisa ir tão a fundo ou se pode ser uma coisa mais superficial? É o seguinte, por exemplo, essa questão 8 aqui. A gente vê que ela é mais direta, porque ela cobrou uma função sintática que é muito simples de identificar, sabe?
É muito simples. O adjunto adverbial geralmente dá a ideia de alguma circunstância e tal, intensifica um verbo, ou um adjetivo ou outro advérbio, enfim. Aquelas classificações que a gente sabe da gramática. Então, adjunto adverbial é é uma função sintática mais simples. Sim. Agora, por exemplo, a gente já respondeu uma questão aqui que trazia duas orações que ambas, eu não sei se foi nessa prova aqui, que ambas exercem a função de complemento nominal. E aí, o que é que a gente precisa analisar? Aí a gente já precisa olhar o termo antecedente para ver se é um nome realmente, se esse termo ele exige um complemento, tá? E Uhum. qual é o tipo de regência dele. Então, aí, a própria questão ela vai exigindo de você, Entendi. tá bom? Então, é ficar atenta aos comandos da questão, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Essa daqui, por exemplo, essa 8 identificou que as duas são adjuntos adverbiais, só de olhar aqui para o termo e os termos também vizinhos, passa para frente. Tá. Tá bom, então, professor. Bom, Obrigada. nada. Questão 9, gente. Diz assim: no último período do primeiro parágrafo, a oração que conectam ofertantes e demandantes de trabalho restringe o sentido do segmento plataformas digitais. Para quem está mais habituado com língua portuguesa, gente, sabe que essa questão 9 ela vai exigir de você um único conhecimento. Se você está diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa ou se é adjetiva restritiva. E como é que você vai identificar isso? Por quê? Vou explicar aqui, vou anotar. Olha, vê bem. Quando a gente vai lá em período composto por subordinação, nós temos orações que se chamam de orações subordinadas adjetivas. Adjetivas, tá? Até aqui, gente, oração subordinada é o mesmo nome para qualquer classificação. O que muda é a partir daqui. Porque nós temos três tipos. Nós temos as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. Beleza? Aqui, essa questão está nos cobrando o conhecimento sobre as adjetivas. As adjetivas, elas têm duas espécies, que são as restritivas e as explicativas. Certo? E aí você me pergunta, como é que eu vou fazer para diferenciar? É simples, eu vou explicar com exemplo. Olha, olha o exemplo. Os alunos que estudaram, foram aprovados. Aprovados, tá? Olha o exemplo aqui que eu vou colocar abaixo. Mesmo exemplo. Os alunos, olha aqui, ó, vou colocar bem grande, que estudaram, vírgula novamente, e o restante é o mesmo. Foram aprovados. Qual é a diferença entre uma e outra? Isso, Cláudia, restritivo explicativo. No primeiro exemplo, gente, quando eu falo os alunos que estudaram foram aprovados, eu estou falando que só quem foi aprovado, só quem foram aprovados são os alunos que estudaram. Os que não estudaram ficaram de fora. Eu restringi a informação. Eu falei apenas daqueles que estudaram. Exatamente, Alcira. Já o exemplo abaixo, quando eu falo os alunos que estudaram foram aprovados, eu estou falando que meus alunos eles estudaram e foram aprovados. Eu estou explicando, eu estou caracterizando os meus alunos, eu estou falando que eles estudaram. Exatamente, não é um aposto explicativo. Tá? Essa é a função, só que
Sintaticamente, aqui nós estamos diante, ó, eu vou sublinhar, essa de cima aqui, ó, oração subordinada adjetiva restritiva, e essa aqui embaixo, oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? Isso, Felipe. Intercalar muda completamente. Completamente. Assim, e foi muito legal a sua pergunta para que eu já aproveite e explique isso aqui. Gente, uma prova da CESP, ela pode cobrar isso aqui de vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Do ponto de vista de correção, você colocar as duas vírgulas ou retirar não muda nada. Ambas ficam certas. Do ponto de vista de correção. Agora, o sentido muda completamente, como o Felipe falou. Por quê? Sem vírgula você restringe, com vírgula você explica. Bom? Joia? Isso, Elisa, exatamente. Vamos para a questão agora, que diz assim, ó. No último período do primeiro parágrafo, a oração que conectam ofertantes e demandantes de trabalho restringe o sentido. Se está dizendo que restringe, gente, já sabemos o quê? Que não pode haver vírgula. Não é isso? Para que esse item fique certo, antes dessa oração lá no texto, não pode haver vírgula. Se houver vírgula, está explicando, não está restringindo. Viu como ficou mais fácil agora com essa explicação? Aí vamos lá no texto, vamos achar isso aqui. Último período do primeiro parágrafo. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui antes. Tá certo ou tá errado? Olha o que tem antes. Do quê? Simples assim, gente. Olha aí. O que é que o item falou? Que restringe. E no texto temos uma vírgula antes. Se há uma vírgula, está explicando e não restringindo. Fácil? Muito. Pode ser sincero, muito fácil. Né? Portanto, item errado. Estou colocando cada nenhuma cor, né? Interessante. Joia? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Felipe está perguntando. Se jogasse essa oração para o meio da frase. É, isso, Felipe, exatamente. Excelente pergunta. Felipe está dizendo o seguinte, gente, que essa oração em questão aqui, que a gente analisou, ela está no final, né? Do período. Aí, ou seja, só teve essa vírgula e aqui já é o ponto final que encerrou o período. Mas se ela tivesse no meio do período, aí tinha que isolar com vírgula. Exatamente. Tá? Então, item 9, errado. Vamos para o item 10. Estaria mantida a correção? SESC adora essas questões, né? Estaria mantida a correção? Estaria errada a correção? Estaria mantido o sentido? Estaria errado o sentido? Né? Característica dela. Estaria mantida a correção, e aí você circule isso aqui. Correção gramatical no texto. Caso fosse empregado o acento indicativo de crase no vocábulo a em a distribuição desigual de oportunidades, visto que seu emprego é facultativo nesse caso. Ou seja, tem algum azinho lá no texto que não tem crase. E o item 10 está afirmando o seguinte, que a correção gramatical será mantida se a gente colocar o sinal indicativo de crase. Isso a princípio, gente, em qualquer lugar, isso a princípio está errado. Só vai estar certo se você tiver diante de casos que tenham facultatividade de crase. Que é, por exemplo, pronomes possessivos femininos, vossa, nossa, sua, tá? E aí a crase é facultativa. Ou até, exatamente. Lá ele acabou de falar. Ou a preposição até. Nome feminino também, Paloma. Muito, muito bem. Porque nome feminino tem aquela questão de cultura, né? Por exemplo, eu já falei isso aqui em outras aulas. A gente aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco,
eu não chamo, vamos supor, Laiane, eu não chamo de a Laiane. A gente aqui não tem esse costume, a gente chama de Laiane. Né? No sul, por exemplo, sul e sudeste, o pessoal chama, vocês que são do sul e sudeste, chamam assim, né? Por exemplo, me chamando o Danilo. Né? A gente aqui não fala assim. Então, a gramática deixou isso muito assim, à vontade. Né? Aí também, né, Cláudia? Pois é. Então, a gramática deixou à vontade. Por quê? Se você fala o ou a gramática entende que você tem uma certa proximidade com a pessoa e deixa facultativa a questão do uso ou não do artigo. É por isso que é facultativo, certo? E aí, nessa questão aqui, vejam só. Aqui a gente não tem pronome possessivo feminino. Nem minha, nem nossa, nem sua, nem vossa. A gente não tem. Então, a gente já descarta um caso de crase facultativa. A gente agora só precisa ver se estamos dentro do até. Certo? Vamos lá. Último período do texto. Ou seja, finzinho do texto. Aqui, ó. Ó. Vê como é fácil. Né? Pois é, o Danilo, né? Vê como é fácil, gente. O que é que tem antes desse A? Aí você lê, ó. Esse mesmo modelo suscita questões relevantes como a distribuição desigual. Esse como aqui, gente, é uma conjunção que aqui está funcionando no sentido de comparação. De comparação. Veja, esse modelo suscita questões relevantes iguais, semelhantes à distribuição desigual. Só que, nesse caso aqui, ó, como a distribuição é como algo, como alguma coisa. Ou seja, esse A, ele é só um artigo. Só isso. Ninguém antes desse artigo exigiu preposição. Para que tivéssemos um sinal indicativo de crase aqui, alguém antes deveria ter exigido a preposição. Porque aí a gente fazia essa fusão e aí sinal indicativo de crase. Mas nesse caso aqui, só um artigo. Qual a pergunta que você faz? Esse mesmo modelo suscita questões relevantes como alguma coisa, como alguém. Veja que a gente não fala como a alguém, como a outra coisa, não. A gente já vai diretamente para o algo ou para o alguém. Portanto, não se exige aqui preposição, nós temos apenas um artigo. Como é que vai ser aí facultativo o uso do sinal indicativo de crase? Impossível. Não tem como. Então, por isso que estamos diante de mais um item errado. Se a gente colocar um acento indicativo de crase, a correção não está mantida, fica errada. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza? E aí, ó, para os analistas, vamos dizer que eu estou fazendo bem, né? Para os analistas, você já vai ter feito um quinto da sua prova de português. Olha aí, ó. As 10 primeiras já para conta. Né? Um quinto. Sacanagem. 50 itens de português, gente. Para que isso, né? Tantas outras coisas para cobrar, né? Ela. Para chorar, né? Ela tá no grupo dele, mas eu mando de novo, envio de novo. Tá? Envio de novo. Item 10, errado. Item 11. No primeiro período do segundo parágrafo, a forma verbal poderiam está flexionada na terceira pessoa do plural, porque concorda com os termos ofertantes e demandantes. Questãozinha sobre concordância. E eu sempre falo o seguinte: se você quer responder questões de concordância com segurança, você tem que saber achar o sujeito da oração. Não adianta. Então você tem que identificar como é que a gente é sujeito da oração. Primeira coisa, você olha para o verbo. Você não vai olhar para o próprio sujeito, buscando o sujeito, porque ele não vai ficar aceso assim, ó, mostrando para você, dizendo, ó, estou aqui.
você tem que olhar para o verbo em questão e se perguntar o seguinte: espera aí, esse verbo, primeira coisa, ele tem sujeito, ele possui sujeito ou não? Porque você pode estar diante do verbo haver que você tem que existir, por exemplo, e ele é impessoal. Então, sequer ele vai ter um sujeito. Então, você nem vai procurar nada. Então, você vai olhar para o verbo, por exemplo, aqui na questão, qual é o verbo em questão? Poderiam. Então, você vai olhar para o verbo poderiam e vai perguntar o seguinte: quem ou o que poderiam? Quem ou o que poderiam? E aí é dessa forma que você localiza o sujeito. O contexto ele vai dizer. Agora, cuidado, tá? Como eu falei para vocês, com os termos intercalados, porque às vezes o verbo está aqui e o sujeito está lá no começo. Não ache feito a tia da terceira série que aqui está o verbo e coladinho com o sujeito feito a menina é bonita, não, tá? Beleza? Então vamos lá. Vamos achar o termo, o verbo aqui no texto. Primeiro período do segundo parágrafo. Comecinho. Poderiam. Olha ele aqui, ó. Tá? Então vamos lá. As plataformas digitais. Deixa eu apagar aqui isso aqui, para ficar o texto mais limpo. As plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho que, de outra forma, poderiam. Dani, é muita oração intercalada, esse Sesc adora isso. Gente, quem é o sujeito desse verbo? Poder. Quem é que poderiam? Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui para vocês, que isso vai facilitar demais vocês localizarem lá na prova. Vê só. A gente tem um carinha aqui, que eu quero que vocês tenham bastante atenção com ele, que é esse aqui, ó. Ó. Gente, esse que, quando ele aparece assim, ele tem a função de pronome relativo. E qual é a função de um pronome relativo principal, digamos assim? Ele é um termo anafórico. Se você pegar os editais, tem lá anáfora, catáfora. Ele é um termo anafórico. O que significa isso? Significa que ele retoma algo que já foi dito no texto. Ele faz às vezes. Isso, exatamente. Ele retoma algo que foi dito no texto. Esse que aqui, ele está retomando quem? Porque, veja, perceba, você pode até excluir esse de outra forma. Isso é informação intercalada. Ó, as plataformas digitais facilitam a articulação entre ofertantes e demandantes de trabalho, os quais poderiam ter dificuldades. Quem é que poderia ter dificuldade? Isso também. Essa é a mnemônica. Quem é que poderiam ter dificuldades para interagir entre si? Quem? Ofertantes e demandantes. Que foi retomado justamente pelo pronome relativo que. Aí você vai dizer, mas o que não está no singular e vai continuar no singular porque não existe case. O que importa não é o que em si, tá? É quem ele retomou, tá bom? Então ele retomou ofertantes e demandantes, acabou. E é por isso que esse verbo poderiam estar na terceira pessoa do plural, porque está concordando com ofertantes e demandantes, sujeito composto. Ainda que não fosse sujeito composto, porque ambos os núcleos aqui estão no plural. Então deveria concordar do mesmo jeito na terceira pessoa do plural. Beleza? Então, voltando para o item, que diz o seguinte, que essa forma verbal está flexionada na terceira pessoa do plural, porque concorda com os termos ofertantes e demandantes. Está certo ou está errado? Certíssimo, né, gente? Perfeito, Laine. Para interagir, precisa de mais de um, né? Ainda tem um contexto, né? A lógica do texto, exatamente.
Tá? Interagir consigo mesmo é meio estranho, né? Você ficar interagindo com você mesmo assim, fica esquisito, né? Então, gente, item 11, certíssimo. Certíssimo. Tranquilo, né? Então, ó, a análise que você deve fazer é dessa forma. Olhe para o verbo, pergunte ao verbo, entenda a informação. Sempre façam isso. Nunca queiram achar o sujeito mediante elementos isolados, porque isso vai dificultar a vida de vocês. A língua portuguesa ela tem diversas facetas. Eu posso aqui, ó, colocar o sujeito no meio, no início, no fim, colocar um monte de oração intercalada, colocar o sujeito lá no final. E se você fica engessado nisso, você vai ter dificuldade. Beleza? Então vamos lá. Item 12. No primeiro período do terceiro parágrafo, o segmento o qual retoma por coesão um antigo sistema binário. Gente, um texto coeso é você ter essa facilidade justamente de utilizar certos termos conectivos, termos anafóricos, termos catafóricos, você fazer as referências textuais de maneira adequada. Isso é uma das características de um texto coeso, tá? Que a leitura flui, você entende a informação, sabe? Não é aquele texto truncado, como muita gente quer fazer na prova discursiva, fazer aquele texto truncado. O examinador já não gosta de você, né? Aí as pessoas falam, ah, mas ele me conhece, sim, ele não gosta de você. Ele está ali porque é o trabalho dele, ele precisa estar ali fazendo aquilo, mas ele não quer fazer aquilo. E aí você ainda vai com o texto truncado, paciência, né? Então, ó, vamos achar isso no texto. Primeiro período do terceiro parágrafo. Olha, primeiro parágrafo aqui, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Isso está no primeiro período desse terceiro parágrafo. Tá onde isso aqui? Deixa eu ver. O qual. Aqui, ó. O qual. Olha aqui. Vamos entender a informação para ver quem é que o qual está retomando? Ó, no entanto, a força de trabalho torna-se mais vulnerável, pois as leis trabalhistas ainda se baseiam em um antigo sistema binário, segundo o qual, segundo quem? Segundo quem? Segundo esse antigo sistema binário. E esse o qual, gente, ele está fazendo às vezes aqui do mesmo modo um termo anafórico, está retomando, pronome relativo. Por isso, item 12 também está certo. Certíssimo. Essa foi fácil, né? Vamos começar. Essa foi dada. Essa aqui é para agradar o aventureiro que está lá fazendo a prova do TSE. Ó, vou deixar tu acertar uma, só para tu não ficar triste. Só que tu vai perder por conta das que tu vai errar. Aí não vai nem contar esse teu acerto aí. Não é assim? É, tem que ter para mas vai acabar zerando, velho. Vai acabar zerando porque você é penalizado por cada erro. Né? Então acaba zerando. Pois é. É. Mas, gente, veja, vocês estão aqui no setor de pessoas que vão concorrer à vaga. Né? Vocês não estão digamos assim, na classe da pirâmide que se aventura em concurso público, né? Vocês estão no topo da pirâmide daquelas pessoas que realmente vão brigar por vaga lá no concurso. Aí é que tá a diferença. Vocês vão ver depois dessa prova do TSE. Vai ser um chororô. Um monte de gente dizendo que prova foi essa? Que prova foi essa? Claro, a prova vai ser cansativa, são 120 itens, isso ninguém está dizendo, mas para quem estudou, vai conseguir fazer a prova sim. Muito embora sinta o cansaço, todo mundo sente.
Isso aí, ninguém acha que vai fazer 130 itens da CESP, com diversos conhecimentos sendo cobrados de você. O pessoal vai fazer para o analista, ainda tem a discursiva, e vai sair de lá como se tivesse uma água de coco da praia, né? Então, vai cansar. Mas a diferença é que é um cansaço porque você raciocinou, porque você sabia o que estava fazendo. E não feito um maluco aventureiro que vai chegar lá e vai fazer qualquer besteira logo, vai ser o primeiro a sair da sala quando permitirem. Tá? Item 13, vamos lá. Deixa eu apagar esse exemplo aqui porque está em cima. Item 13. Estaria mantida a correção, e aí você circule isso, a correção gramatical do quarto período do primeiro parágrafo, caso a partícula se em verifica-se fosse deslocada para a posição proclítica. É um termo que a SESP gosta, né? Proclítica. Só para fazer o terror com o concurseiro, né? Você está dizendo, ó, a gente tem ênclise, pode mudar para próclise, só isso. Gente, é o seguinte, uma questão dessa aqui é tranquila. Por quê? Primeira coisa, facultatividade da posição do pronome do caso oblíquo, que é o caso desse si. A gente só pode, gente, utilizar essa facultatividade entre próclise e ênclise se estivermos diante de um caso facultativo. E qual é o principal caso facultativo de próclise e ênclise? De você fazer essa troca. Se o verbo estiver no infinitivo, escreva aí, puxa uma setinha na questão. Se o verbo estiver no infinitivo, e aí não importa se tem termo atraente antes de próclise, não importa. Mesmo diante de palavras atrativas, se o verbo estiver no infinitivo, ele vai poder fazer o que ele quiser. Certo? Ou se antes do verbo, antes do caso aqui, estivermos diante de um pronome pessoal do caso reto ou de um substantivo. Por exemplo, eu, ele, nós, ele tem essa facultatividade. Você utiliza próclise ou ênclise. Tá bom? Ou um substantivo, menina, carro, copo, enfim. E é isso que a gente tem que verificar no texto. Se não for esse caso, você não vai poder fazer essa troca por uma prótese. Vamos ver. Isso está no quarto período do primeiro parágrafo. Tá aqui, ó. Aqui encerrou o primeiro, aqui encerrou o segundo, aqui encerrou o terceiro. Se verifica. Aqui. Pronto, achei a expressão. Olha ela aqui. Tá? Olha ela aqui. Gente, muito cuidado com essa questão. Por quê? Vê só. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Perceba que antes do verifica-se tem uma vírgula aqui, ó. Ou seja, significa. Repito, Juliana, repito. Dani, o infinitivo. Se o verbo estiver no infinitivo, sem medo de ser feliz, é facultativa, ou a ênclise ou a próclise. Você faz o que você quiser. Tá? A menos que você esteja diante de início de frase. Porque você não pode iniciar uma oração, uma frase com o pronome pessoal do caso oblíquo. Tá? Você não pode dizer me permitir alguma coisa. Você não pode. Né? Os casos facultativos, Juliana, são o verbo estando no infinitivo ou se a palavra anterior ao pronome for um pronome pessoal do caso reto ou um substantivo. Tá bom? Exatamente, Elcira. É aí que eu vou chegar. Olha aqui, ó. Tem uma vírgula aqui. Portanto, se tem uma vírgula, você está iniciando uma oração. Um período. Um período não, uma oração. Um período não, uma oração.
que significa? Que se você está iniciando a oração, você não pode colocar se verifica. Está errado. Agora, eu quero chamar a atenção, até Laiane fez essa observação no começo da aula, antes de começar a gravar. Às vezes, mesmo tendo uma vírgula aqui, a CESP, ela traz o quê? Uma oração intercalada. E, por exemplo, aqui, ó, antes do termo intercalado, ela bota um que aqui. Veja que ele está bem distante, né, do pronome. Mas existem questões da CESP que ela julgou que esse que atrai o pronome. E aí seria caso de uma próclise. Exatamente, ou seja, aí esse que lá, mesmo estando lá distante, ele atrai. E aí vocês têm que ter muito cuidado. Qual é o cuidado que vocês têm que ter aqui em relação a isso que eu acabei de falar? Início de oração, início de frase. Com vírgula antes. Tá? Com vírgula antes. Aí você observa se antes do que está intercalado, como tudo isso que está riscado de preto aqui, isso é o intercalado que eu cortei naquela hora. Você vai olhar lá para o começo e ver se antes, logo antes do intercalado, tem o que? Uma partícula atrativa. Se tiver, aí eu aconselho você a marcar verdadeiro, que você pode utilizar a próclise. Em se tratando de CESP. Tá? Então, é só nesse caso que você vai ter que ter esse cuidado. O caso de ter uma vírgula antes do verbo, como está aqui. E algo intercalado antes. Aí você vai lá para depois do intercalado para anotar isso aqui. Mas só nesse caso, o restante não. O restante você pode julgar tranquilamente. Isso, Cláudio, como não, né, que é uma palavra negativa, atrai, o que, pronomes indefinidos, adjuntos adverbiais, também são atrativas, nunca, né? Então aí você só vai ter esse cuidado mesmo. Tá bom? Mas nesse caso aqui, a gente percebe que não tem, né? Não tem nada atrativo aqui, ó. É uma palavra macroeconômica. Nesse caso aqui, a ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo após o verbo, ela é obrigatória. A gente não vai poder utilizar aqui a próclise ou a posição proclítica. Tá bom? Então, o item 13, ele está errado. Joia? Fácil demais, né? Você fala, a CESP está perdendo a mão, está deixando muito fácil, está facilitando. Vou mandar um e-mail para a CESP dizendo, ó, sobe mais um nível um pouquinho, que os alunos lá na aula estão dizendo que está muito fácil. Né, gente? Então, ó, pessoal, então a gente fica por aqui hoje, na nossa aula de português, tá? Espero que tenham gostado, principalmente o pessoal que chegou agora na mentoria. Toda semana teremos essa reunião, né, aqui de resolução de provas, para que vocês tenham extrema familiaridade com tudo isso aqui. Vocês vão chegar na prova, vocês vão ver, vocês vão chegar lá sem novidades. O que vai mudar, gente, claro, é a frase, o estilo de cobrar, mas as regras, a linha de raciocínio é a mesma. Tá? Tá bem, Laene, tá bem. Amanhã, que estiver no Detonando, eu vou abrir aula com ela no braço. Tá? Para quem não sabe, minha filha Isabela nasceu. Ela está fazendo uma semana hoje. O Detonando também é o meu curso de resolução de questões até a prova. É todo sábado que a gente se reúne. Tá? E lá não é só português, não. Lá é português, constitucional, administrativo, eleitoral e gestão de contratos também. Lá tem mais. Ah, você quer? Manda uma mensagem lá no WhatsApp, que aí eu disponibilizo uma vaga para você, tá bom? Gente, obrigado, tá? Obrigado por mais essa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês sabem disso. Eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo, porque eu quero que vocês tenham resultado, eu quero que vocês mudem de vida, quero que vocês conquistam tudo o que vocês querem.
E vocês têm plena capacidade de fazer isso. Vocês vão ver, eu quero que vocês cheguem lá no TSE e brilhem. Conquistem. Provem para quem vocês têm que provar que vocês conseguiram, não importa. Tá? Provem. Faça questão. Aquela pessoa que duvidou de você, faça questão de ser a primeira a saber. Né? Pois é. Giovana, sobre a renovação da mentoria, quem for renovar e fala, manda mensagem também, que aí eu mando para vocês. Tá bom? Sem dúvida, Dani, sem dúvida. Todos vocês aqui vão ver isso aqui. Isso é o que eu estou dizendo a vocês. Tá bom? Manda mensagem se quiser renovar. Joia? Gente, para quem eu não vou ver amanhã, excelente final de semana. O simulado, Karine, amanhã, como eu falei lá no grupo, sem falta, amanhã está lá disponível para vocês responderem. Tá? Joia? Obrigado, gente. Boa noite. Bom final de semana. E até nosso próximo encontro. Tchau, gente. Um abraço.